aqui a meditar juntos na palavra do Senhor. E eu quero aproveitar bem o tempo para ver se chegamos ao fim, ter uma conclusão desse assunto. O texto base está em Mateus capítulo 22, verso de número 37, até o verso de número 40. Foi o texto que nós fizemos a leitura. Estamos sentindo falta hoje do coral, né? O coral hoje deu férias, apesar que tem alguns irmãos do coral aqui, né? Mas o coral hoje, com exceção com os que estão aqui, estamos fazendo assim. Mas está fazendo falta os jovens. Eu sei que toda vez que chove no horário do culto acontece esse fenômeno, né? E com a facilidade da transmissão, os irmãos ficam em casa também acompanhando. Esse canal tinha 4, 5 pessoas, o canal daqui. A gente ligava o computador quando reativamos, né? Quando a igreja reativou o aparelhamento de mídia, Davi pegou o gosto pela transmissão aí, aprendeu. E ligávamos o culto todo, era 4, 5, 6, 10 a participação no culto. Hoje já está 40, 50 pessoas, né? Ele está encantado com esse negócio aí, está investindo, colocando aí mensagem para vocês. Deixa ele entretido com isso aí. Só não esqueça de trazer a palavra também e cantar, né? Eu sinto falta de ver ele cantando, pregando. Está me enganando com esses negócios aí. Mas tu quer ter, tá guardado. Vamos lá. Mateus 22. Queridos, nós teremos no dia 25, é isso, Davi? Me lembra, dia 25 de setembro, a irmã Paula pede, minha esposa pede para avisar que teremos aqui um avivamento com a irmã Gina. A irmã Gina, avivamento cerca de oração. A irmã Gina, que era ali de Prazeres, aí foi lá para Santa Catarina, aí está nos visitando, veio para cá ficar um período em Pernambuco. E vamos aproveitar a serva do Senhor. É uma bênção, a irmã Gina é uma amiga da irmã Paula, nossa também. Então nós agendamos com ela para ela estar aqui no dia 25, não é isso? Dia 25, na quinta-feira, estará aqui em um ciclo de oração avivado. Vai ser uma bênção para a glória do nome de Jesus. Lembrando também da festividade, que é dia 30 de outubro, é isso? 30 de outubro teremos os avivamentos antes também, alguns avivamentos. Vai ser uma bênção para a glória do nome maravilhoso de Jesus. Vamos meditar na sua palavra. Vamos fazer a leitura do texto, Mateus capítulo 22, do 37 ao 40. Bem bonito, toda a igreja. 1, 2, 3 e... Não, vamos lá. Achou o texto? Quem achou, diga amém. Enche o pulmão agora, respire, se acalme. Aí vamos lá, junto. 1, 2, 3 e Jesus. Continue. Muito bem, leitura boa. Amados, nós detalhamos aqui o verso de número 37. Nós, de forma bem exortativa, fizemos uma exégese cuidadosa das palavras do verso de número 37, que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu falei da inteireza que é necessário nesse ensino de Jesus, que Ele está aqui trazendo para nós, um ensino que não é novo, é lá do Antigo Testamento. Então, em Deuteronômio, capítulo 5 e 6, se eu não me engano, ou 6 e 5, Jesus, através de Moisés, escreveu lá o registro, não é isso, em Deuteronômio, falando sobre esse princípio no relacionamento nosso para com Deus. E aqui Jesus está trazendo novamente esse ensino, e ele diz que esse amor ao Senhor tem uma forma de como deve ser. E ele detalha, a Bíblia se explica só, ele detalha como é esse amarás o Senhor teu Deus, ele diz de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Se você for lá para Marcos, vamos para Marcos capítulo 12, depois a gente volta para cá.
Marcos capítulo 12. Eu acredito que é o verso de número 30, se eu não tiver com a mente agora falha. 12, 30, isso. Veja que é o mesmo ensino, é a mesma situação, só que Marcos traz mais um complemento sobre esse amor. Ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus deixa eu repetir, é Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Deixa eu dar tempo para você achar. Estamos em um culto de escola mesmo. Todos manuseando a Bíblia. Eu disse que Mateus trouxe para nós um detalhamento, registrou do ensino de Jesus, só que Marcos ele complementa também com a característica diferenciada que necessário é para que nós possamos estar amando o Senhor. Aí ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de quê? E de toda a tua, e de todo o teu. Pronto, até aqui é o mesmo alinhamento com Mateus. Se você prestar atenção lá em Mateus capítulo 22 e aqui em Marcos 12, até aí os dois estão citando o que é que nós precisamos estar executando no nosso relacionamento para com Deus. Mas ele complementa, ele diz: e todas as tuas forças, e de todas as tuas, e de todas as tuas. Então veja que no exercício de adorar a Deus, de amar a Deus, na prática do amor para com Deus é necessário força, tem desgaste, tem iniciativa, tem dedicação, tem interesse, tem luta. Então veja que não é tão simples, não vai descer um anjo do céu e vai botar um amor no seu coração e você vai sair daqui cheio de coraçãozinho para com Deus. Não é assim. É necessário você ter uma iniciativa de querer se aprofundar nessa intimidade para com Deus. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais perplexos nós ficamos da grandeza que ele tem. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais distante eu fico de Deus, mais neutro, mais vazio, mais seco, né? Isso, mais sem fé, sem exercício de fé, eu ficarei. E exercício de fé aqui não é a fé, é crença para mover os montes, é a fé que acompanha, né? Isso, ou melhor, que é a raiz que vai gerar fruto, obras, mudança no caráter, exercício do modo de viver. É a prática da palavra que é uma doença que está no mundo lá fora em algumas igrejas, irmãos. Tem igrejas, infelizmente, eu digo isso, que está inchada, que está cheia de gente saindo pelo ladrão, gente saindo pelo dreno, né? Isso não tem, precisa comprar cadeira, que a gente em pé, e aquele fuzuê todo, mas não existe a prática do evangelho. Então isso aí, não existe amor para com Deus, não é um amor sadio. Existe amor, mas precisa vencer essa ignorância, precisa ter um aprofundamento no relacionamento. É superficial e Deus não nos chamou para ser superficiais no relacionamento. A cada dia o desejo dele é que nós nos aprofundemos nesse relacionamento. Eu acabei de relatar aqui para um dos ministros, para o irmão Silvio, uma experiência que eu tive domingo, naquele momento da oração. É que eu não sou de estar falando no momento, não é isso? Mas naquele momento que a igreja estava de pé orando, que eles estavam aqui, eram 4, né? Eu disse até a ele, eu me senti o paralítico, porque o paralítico teve 4 amigos, né? E no púlpito estavam os 4 orando por mim, eu digo, pronto, eu estou igual ao paralítico, eles orando por mim, e eu senti as mãos dele. Eu vi onde o irmão Jael tocou em mim, onde o irmão Sérgio, o irmão Silvio, quem estava atrás de mim? Eu senti a mão deles, mas mais embaixo assim eu senti um toque diferente, que aqueceu, esfriou assim. E eu vi que foi diferente, eu senti essa experiência. Nesse lado mesmo aqui, eu não sei o que aconteceu, não sei o que foi, o propósito, se foi só uma experiência para Jesus dizer, tem calma, tu não vai morrer não, rapaz, eu estou com tu aqui. Jesus faz essas coisas, às vezes, só para a gente se respirar a mão um pouquinho. Né? Não vou dizer porque eu não sei o que foi, mas que eu tive essa experiência. Então, o que é que gera experiência para com Deus? A prática desse amor. E esse amor não deixa nessa superfície, desse tipo de amor mundano que existe aí fora. Nós estamos longe desse verdadeiro amor da Bíblia aqui, irmão. Precisamos ter esse choque de realidade. Nós cantamos aqui que amamos a Deus, que nós sacrificamos tudo por Ele, mas em algumas situações da nossa vida não passa de conversa fiada, não passa só de palavras soltas ao vento. E você sabe disso, eu sei disso, eu estou falando de mim também. Precisamos reajustar essa ótica do que é o verdadeiro amor para com Deus. E aqui a palavra nos ensina. A Bíblia diz que esse amor é inteiro. Veja que ele diz, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo aparece direto aí. Todo o teu coração, toda a tua alma,
todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então veja que esse todo repetido várias vezes não está aí para enfeitar a frase. Existe um propósito desse todo aparecer aí. Fala de inteireza, completude. Jesus, ele não divide nem a sua glória, nem o que é dele com ninguém. Ele não abre mão. É por isso que tem um louvor que diz, ele não desiste de você. É verdade. Só que ele também não divide. Nós temos que decidir o que verdadeiramente está reinando dentro de nós. Se é esse amor para com Deus, o amor para comigo mesmo, o amor para com as coisas, o amor para com o mundo, o qual é antagônico ao amor para com Deus. A Bíblia fala sobre isso. Então veja que nós detalhamos sobre esse amor, mas o objetivo não era falar desse amor. O objetivo está no verso, voltando para lá agora, no verso de número 38 do capítulo 22, é o foco da nossa meditação, somente esse versículo, quando o evangelista ele registra a voz de Jesus quando diz: este é o primeiro e grande mandamento, ou melhor, o verso de número 37, vamos começar, e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Verso 39. Aí diz: e o segundo semelhante a? E o segundo semelhante a? Semelhante a este. Então eu disse aqui que quando aparece na frase o segundo, não está desvalorizando o segundo em relação ao primeiro. Pelo contrário, tem uma equivalência. Está trazendo o segundo para a mesma equivalência do primeiro. Essa palavra no original, se você for curioso e detalhista, fazer uma exegese do texto e pegar a palavra no original, eu fiz esse estudo. Você vai ver que quando o registro aí, o segundo semelhante a este, não trata de desqualificação, ou que o primeiro é maior do que o segundo. Não é nesse aspecto as palavras no originais que foram registradas, mas pelo contrário, o efeito é contrário, é trazer o segundo para cima. É como se ele dissesse, do mesmo valor, da mesma forma, semelhança aí é isso. Eu expliquei aqui terça-feira. Ele está dizendo, assim como nós devemos amar a Deus de todo o coração, como ele citou aqui, de toda a alma, que fala de afetos, de emoções, de todo o teu pensamento, que fala da razão, né? Isso do centro da alma do homem, do espírito do homem, onde está o altar para Deus, o intelecto humano, né? Isso, a volição humana. Então ele está dizendo, além disso e das forças que você precisa para enfrentar tudo aquilo que vem contra esse amor, dessa mesma forma, nesse nível de amor, aí ele diz, semelhante a este é, dois pontos. Aí veja o que diz o texto. Amarás o teu como? Como a ti mesmo. Então veja que ele diz que o mesmo amor que eu devo ter para com Deus, eu devo ter para comigo. Escuta isso aqui nesta noite. Não tem como você amar alguém sem você se amar. Nós estamos combatendo aqui a coisificação. É o tema do estudo. Colocando todo mundo na mesma página. E é fundamental você entender isso. Nós não podemos viver nesse tempo onde a cultura do consumismo redefiniu a forma como enxergamos o próximo. Nós não podemos andar nessa onda. Nadar nessa onda, não. Existe um padrão cristão para combater essa transformação de pessoas em coisas. Pessoas não são objetos. No mundo as pessoas estão sendo tratadas como produtos. Servem enquanto produzem, mas são descartáveis ou descartadas quando deixam de ser úteis. Faça uma retrospecção aí, vá lá atrás, não precisa ir muito distante não, que você vai lembrar de uma situação como essa, aonde ou você teve um comportamento desse, que você absorveu algo que interessava de alguém, descartou e esqueceu dela ou dele, ou alguém fez isso com você. É dentro do nosso relacionamento. Então a cultura lá fora é consumismo. E isso tem influenciado o nosso comportamento aqui dentro. Eu estou combatendo algo que ocorre dentro das igrejas. Não estou tratando o ímpio. Eu estou tratando pela palavra o cristão. Nós, começando por mim. Temos que ter muito cuidado com isso. Essa cultura mundana do consumismo que transformou a ótica, o como nós enxergamos as pessoas e as pessoas passam a ser algo que não tem mais valor. E eu posso provar isso aqui para vocês. Não precisa ir muito distante aqui.
mas se a gente der uma volta por aqui no entorno ao templo, nós vamos ver pessoas em estado misericórdia, deplorável. E essa ver todas as vezes aquilo, eu costumo explicar de forma bem pedagógica, ao ouvido da janela da casa da gente quando quebra. Quando quebra de imediato, qual é o reparo que a gente faz de forma corretiva? E deixa a preventiva para depois, a prazo infinito. Eu acho que tem mulher aqui que já passou por isso, que quando quebra o vidro da janela, aí chega o marido, aí quebrou o vidro, bateu o vento aqui, pum, quebrou. Aí ele vai e pega um bolo de fita transparente. Olha aí, tá vendo? Tô tudo fazendo assim. Aí faz o quê? Irmão Anjo já fez muito isso, né? Aí bota uma fita assim lá, aí diz, depois eu troco o vidro. Eu estou falando do homem agora, que isso já aconteceu comigo. Toda vez que eu chegava da empresa, aí eu via lá a fita que eu coloquei na janela, aí eu olhava para ela e dentro de mim dizia, tem que trocar o vidro. Aí eu dizia, vou amanhã trocar. E postergava. Amanhã, amanhã. Depois eu estava entrando em casa e aquela fita fazia parte do vidro. Eu perdi a sensibilidade em relação à necessidade da troca do vidro. Para mim, a fita no vidro era um acessório agora útil. A constância em ver as coisas acontecer e não tomar uma medida para resolver, faz com que o mal seja chamado de bem. Isso é iniquidade perante Deus. Isaías, quando usado pelo Espírito Santo, diz, ai daqueles que chamam o mal de bem. Então, o que é que acontece na cultura lá fora? Existe essa coisificação das pessoas. Nós passamos por essas pessoas em estado deploráveis e essa multiplicação da iniquidade é tão desenfreada e tão grande que para a gente se torna natural isso. As pessoas estão como animais jogadas no chão e isso não comove mais a gente. A gente não se preocupa mais com isso. É natural as pessoas serem tratadas como coisas, é objeto da ornamentação da falta de ordem pública. O cidadão deitado lá no chão, drogado, às vezes a prostituta embriagada, deitada lá, vivendo uma vida meu Deus, de vergonha, de vitupério, de coisa ruim. Então, essa cultura mundana vem, veja o objetivo de Satanás, ele vem de forma sagaz, vem querendo entrar dentro da igreja, a gente não se preocupa mais uns com os outros. Existe um consumismo acontecendo dentro das igrejas, onde os líderes só se preocupam em sugar o que a lã da ovelha. Tem que ter coragem para falar isso, né, irmão? Mas eu não vou reclamar com Jesus, porque Jesus é que me deu essa palavra. E graças a Deus ele está me dando condições de falar dela também. Existe isso. Onde só há um interesse. Suga o que tem, pronto, chegou naquele ponto que não vem mais nada, então pega outro. E assim vai. Eu até ilustrei aqui tomando um copo d'água, jogando e pegando outro. Quem lembra disso? Eu fiz isso aqui terça-feira. Muito bem. Então precisamos ter cuidado com isso, porque quando isso acontece, os relacionamentos deixam de ser baseados em, primeiro, amor e serviço. Amor e serviço, sempre é nessa ordem. Não existe obreiros, não existe serviço e amor. Sempre é amor e serviço. Lembra de Pedro, quando negou a Jesus? Jesus chegou lá para ele e disse, Pedro, tu tem me servido? Aí Pedro olhou para ele e disse, tu sabes, Senhor. Foi assim? Foi não, está diferente na minha Bíblia. Não, foi como que Jesus fez? Tu me. Então sempre primeiro vem um amor antes do serviço. Não adianta se matar de trabalhar se não tem amor, está com outro interesse, coisificação no reino não serve. Não adianta botar um bocado de coisa, fazer um bocado de serviço e tentar chaleirar um, chaleirar outro e querer as coisas, fazer com que as coisas aconteçam de forma antecipada, através do serviço, sem ter um verdadeiro amor. Não, coisificação. Eu estou querendo galgar, estou querendo saciar um desejo que eu tenho, alcançar um objetivo meu. E o objetivo não vai ser alcançado, porque o procedimento está errado. A Bíblia não inverte o serviço e serve para obreiros, mas serve para qualquer um de nós, em qualquer um do âmbito. Quando nós encontramos um profissional na área de enfermagem, que você é bem tratado e vê que ela tem um coração, tem um amor no que faz, até a furadinha da agulha não dói, irmão, é diferente. É um mistério que tem, porque faz com... Agora vá naquele que faz por serviço, ou está com um déficit aí de satisfação, falta de reconhecimento ou realização que envolve salário. Vá ver nesse estado emocional dessa pessoa, você vai ver que muda até o como ele trata. Ele aplicar a injeção não é 90 graus não, bota um grau assim de 15 graus e pum, que você
a alma sai do corpo. Entendeu? Eu sou do tempo daquelas pistolas que tomava vacina, que doía mais a mão do misericórdia. Jogava o cabo do outro lado, mas tinha gente que doía mais ainda. Por quê? Porque está ali por serviço, só por recompensa. E se no mundo lá fora isso dá certo, não quer dizer que aqui mudou e vai dar certo aqui não. Aqui a ordem permanece do mesmo jeito, porque a palavra de Deus é imutável, uma característica, um atributo que Deus tem, que você e eu não temos, chama imutabilidade. Foi Ele que disse, eu não mudo, e nenhuma palavra minha sofrerá também mutação. Então a palavra de Deus não muda para atualizar de acordo com o passar do tempo. É a mesma ontem e hoje será para sempre assim. Então a ordem sempre vai ser essa. Precisamos entender que a base do nosso relacionamento para com Deus, para comigo e para com meus irmãos, segue essa ordem. Primeiro, amor. Depois eu amo praticando o serviço. O produto do amor será o servir, o serviço. E o serviço com amor é aprovado. Jesus disse, toma de conta das minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Tu sabe, tu me amas. Primeiro tu me amas, para poder, toma de conta das ovelhas, toma de conta dos meus cordeirinhos, toma de conta das minhas ovelhas. Então, primeiro é amar de todo o coração, para poder produzir o que Deus tem para fazer. Isso combate plenamente a coisificação, porque nós vamos deixar de praticar o serviço só por interesse. Interesse egoísta. Isso no âmbito ministerial, relacionamento entre irmãos cristãos. Não passa disso. De uma necessidade egoísta. E a Bíblia condena isso. Até na oração. O Espírito do Senhor, inspirando a Tiago, fala sobre isso. Que quando nós pedimos e de forma errada, Deus não escuta. Pedis, e vocês não recebem o que quer, porque pede coisa errada, da forma errada. E que forma é? Quando nós olhamos para nós mesmos e olhamos para a pessoa e vemos as pessoas diferentes da gente. Nós temos que entender que todos nós somos iguais. Na horizontal aqui não tem um que seja melhor do que outro para Deus em nada. Não tem, Deus ama mais a mim do que a Zezinho. Não, deixa de besteira. O amor de Deus foi derramado sobre a minha e a tua vida na mesma porção. O que tem de diferenciação é o retorno desse amor. Aí sim tem influência particular em quem? Resposta ao amor de Deus. Cada um desenvolve o seu relacionamento com Deus. Então, se tem gente que procura investir no relacionamento e vê o céu aberto e você não vê, não quer dizer que Deus ama mais ele. Está dizendo que ele ama mais Deus do que você. É você que deve se adaptar ao amor de Deus e não Deus sofrer adaptação aos seus egoísmos. Dá para dizer amém? Diga amém. Então veja que tem essa ordem. Veja que sempre o amor vai preceder o serviço. Então quando isso acontece nos relacionamentos que deixam de ser baseados no amor e serviço e passam a ser construídos sobre o interesse, poder e status, isso é coisificação. A igreja que deveria ser o espaço do cuidado, corre o risco de se tornar um ambiente de exploração emocional, espiritual e ministerial. Nós precisamos combater isso, porque essa mentalidade contradiz totalmente o ensino bíblico que Jesus nos mostrou em um caminho oposto. Deixa-me ver aqui, é João, abra a Bíblia, por favor. João capítulo 13. Vamos lá. Isso. João capítulo 13. A partir do verso de número 31. Deixa eu beber água. João capítulo 13. A partir do 31. Quem achou? Pode ler, vamos lá. 1, 2, 3 e... Tendo ele, pois, saído, disse Jesus... Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Verso 32. Verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco.
vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vos digo também agora. Verso 34, todos. 1, 2, 3 e... O quê? Pare aí um pouquinho, olhe para cá. Você prestou atenção no que leu nesse verso 34? Prestou mesmo? Eu quero ver. O que é que diz o verso de número 34 no início? Preste atenção olhando aí na sua Bíblia. Um novo o quê? Só que esse mandamento foi registrado lá em Levítico, capítulo 19, 18. Como é que é novo que está lá no antigo já? A contradição? Está todo mundo assim agora para mim. Que contradição é essa? É Levítico? Vamos lá para Levítico. Vamos ver se é isso mesmo, para não ficar só a minha fala. Levítico, veja se é Levítico 19, 18. Eu vou achar aqui bem rapidinho. Deixa eu ver se é isso. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 18. Como é que esse versículo que aparece aqui em Levítico, em João 13, aparece como novo? Se já estava escrito, registrado lá na Torá, no Pentateuco. Amarás o próximo como a ti mesmo. Essa palavra, quando diz um novo mandamento vos dou, não é o conteúdo. O conteúdo já estava registrado. A vinda de Jesus não foi somente para cumprir a lei, mas para aplicar a lei da forma correta. Lembra-se que lá na lei também diz que não pode prostituir, que o adultério é condenável pela lei, e se for pego em adultério, a pena é de morte. A mulher por apedrejamento, lembra de João capítulo 8, que os fariseus, os líderes, pegaram aquela mulher, que até hoje espera as testemunhas, e não apareceram. Capítulo 8 de João, não é muito pregado esse texto, mas eu tenho uma mensagem que Jesus me deu quando eu tinha 10 anos de idade. É entre a vida e a morte, quando Jesus diz, a Bíblia diz, e pondo-a no meio. Ela ficou no meio, de um lado ficou os acusadores e do outro lado ficou Jesus. Aí Jesus botou no meu coração, essa mulher está entre a vida, que é Jesus, e a morte. Eu tenho essa mensagem, ainda não compartilhei com vocês aqui. Quando Jesus direcionar, a gente compartilha. Então veja que a pena de morte para a mulher, apedrejamento. Porque Jesus diz, quem não tiver pecado, atire-a. Para o homem, ele tinha que ser enterrado em uma cova profunda. A Torá diz isso. Eusébio Cesareia, como Flávio José, registraram isso em História dos Hebreus, como em História Eclesiástica. Ele fala da pena, dando detalhes sobre a pena em relação ao homem, que era uma punição mais severa para envergonhar mais o homem. Cavava-se um buraco, colocava ele dentro, colocava esterco e jogava ele dentro e começava pano e pedra, até ele morrer e sofrer um bocado. Tinha essas condenações bizarras naquela época. Mas veja que em Levítico aparece, aqui está dizendo que é novo, não é o conteúdo, mas a aplicação. Assim como Jesus disse que não é pegar somente em adultério e ter testemunha para comprovar, mas se tu olhar para a mulher do teu próximo e no teu coração já desejá-la, para Deus já está em adultério. Dura coisa dita. Então veja que o período da graça é o ajuste. É mais difícil do que a lei. Porque a lei levou-se para um período de farisaísmo e religiosidade. Praticavam-se os mais bizarros pecados no interior do homem, e muitos não era visto mesmo, e não tinha a sua correção, o seu tratamento devido. Jesus veio para trazer esse feeling, isso mais preciso. Então, o novo aqui não é enquanto ao conteúdo, mas a aplicação desse conteúdo. É por isso que ele diz que vos ameis uns aos outros. Aí não fica somente na teoria, mas ele vai trazer agora a praticidade, vem o lado concreto. Como é que esse amor precisa ser manifesto? A Bíblia se explica só, ele diz, como eu vos amei.
Então, o amor para comigo precisa envolver essa atmosfera do meu nível de amor para com Deus. Se você for para qualquer psicólogo, ele vai logo, se você for fazer terapia, logo ele vai perguntar para você o que é mais importante na sua vida. O que é que você mais ama? Aí as mães vão dizer, meus filhos. Algumas vão dizer, o esposo. Não é? E assim vai, cada um tem o seu amor. Aí ela vai fazer o ajuste da correção terapêutica. Ela vai dizer, não tem como você amar seus filhos ou seu esposo, seu cônjuge, se você não se amar. Aí você sai de lá encantada. A psicologia já está aqui, irmão. Já está na Bíblia. Jesus já está dizendo o método. Não tem como você amar os outros se você não se amar. Como a ti mesmo, como a ti primeiro, você se ama para poder você destilar amor. Se não existe amor próprio, não tem amor comum, amor coletivo. Primeiro tem que ter amor próprio. E esse nível de amor está aí relacionado com o amor de Jesus para conosco. Porque ele disse aqui, como eu vos amei. Como foi esse amor de Jesus para conosco? João capítulo 15, abra a Bíblia. Vira uma folha, 15, 13. João 15, 13. Vamos lá? João 15, 13. 1, 2, 3 e... Ninguém... Você leu? Não é maravilhoso isso? Entendeu? Eu estou dizendo aqui que o amor para comigo, o amor que eu devo ter, intrapessoal, precisa estar nesse nível do amor de Deus para conosco, do amor de Jesus para conosco. Então, eu só vou conseguir me amar se eu correr para ter essa intensidade de amor, viver essa verdade de amor. O problema é que hoje nós estamos coisificando as pessoas porque é um amor fajuto, falso, que fica somente em retórica. Na hora da maior necessidade, poucos vão ficar do seu lado. Infelizmente é assim. Existe isso. As pessoas hoje, existe um gráfico de Pareto que trata de doenças psicossomáticas que a humanidade enfrenta, e se for traçar um Pareto aqui em barras, colocar um gráfico aqui em barras, você vai ver que a maior coluna vai ser sempre decepções. As pessoas estão decepcionadas, mas não entende que a causa das decepções, se tratar a causa raiz, o porquê das coisas, tudo que você for tratar, aprenda isso. Você precisa estar se perguntando por quê. E por que isso caiu? E por que derrubou? E quem foi? Por quê? Aí você vai chegar na causa final, na origem do problema. Isso é Ishikawa, é processo japonês de tratamento da anomalia. Isso não é teoria somente do pastor Renato, isso aqui é testado e aprovado. Entendeu? Grandes empresas utilizam esse método de tratamento de anomalia. O porquê vai trazer para você a causa raiz. Então, se a gente for fazer nos nossos relacionamentos o porquê e porquê das coisas, você vai ficar perplexo que na maioria, se não em todas as situações, você é a causa raiz do problema. Eu sou a causa raiz do problema. Por quê? Esfriamento do amor. E Satanás trabalha de forma tão minuciosa, detalhista e cuidadosa, que tira de nós a sensibilidade dessa perda, dessa característica tão importante no nosso relacionamento para com Deus, para conosco e para com o próximo. Não percebemos. Eu até exemplifiquei aqui aquele que trabalha na roça, que todos os dias está ali encalejando as mãos, e o próprio corpo, o nosso corpo produz, tem essa capacidade de deixar mais espessa, mais grossa, essa parte de calo das mãos. Se pegar um irmão desse que trabalha aí, né, manuseando o pedreiro, a colher, a enxada, você vai ver que a mão dele é bem grossa, parece uma lixa. O próprio organismo, a carne humana produz para que a mão não sinta mais a dor no nível que sentia. A nossa carne trabalha para tirar de nós a sensibilidade. Não é somente na fisiologia, mas na espiritualidade também. É o vidro quebrado da janela. É a repetição de ver a pessoa naquele estado de deploração.
E não sente mais o impacto da notícia. Você liga lá, CNN, não sei lá das quantas, o Jovem Pan, você bota lá no canal do jornal, você vai ver aquele. Aí o filho tirou a vida do pai, o pai tirou a vida do filho, e esquartejou não sei quem, e você está ali comendo, almoçando, e não tem. Não acredito que isso aconteceu. Você não tem mais esse choque. Antigamente, se isso acontecesse quando era criança, era a maior zoada no mundo. Você viu, a primeira conversa, na primeira encontro na calçada, era, tu viu que saiu no jornal. Como é que acontece uma coisa? Você viu que hoje não tem mais isso? Tem um jornal de Pernambuco que todo mundo lia e se espremesse saía sangue, de tanta coisa ruim que tinha. Hoje o pessoal acha normal. O que é isso? Pessoas estão se tornando coisas, objetos. Falta de sensibilidade, de altruísmo, de se importar com si mesmo e com o próximo. Isso é uma mazela, irmãos, que tem acabado com a nossa vida espiritual. Não tem como, veja, semelhante a esse. Está dizendo, Deus está olhando o seu amor para contigo mesmo, o seu amor para com o próximo, para que possa autenticar o teu amor para com Ele. Se o Espírito Santo, começando por esse que está com o objeto de microfone na mão, fizer uma análise profunda dessa necessidade do relacionamento meu com Deus, eu vou ficar aqui abismado que muita coisa que eu faço está fora disso. Eu estou declarando em bom som aqui para vocês, que se o Espírito Santo abrisse meu coração aqui e fizesse uma análise dos meus relacionamentos, do meu comportamento, eu tenho certeza que o número de negativo, de reprovação, seria maior do que a aprovação. Porque nós somos tendenciosos, não adianta espiritualizar ou querer se revestir de uma posição ministerial para passar uma perfeição que não é, que não tem, que é necessário graça, que é necessário Espírito Santo, renúncia, entrega, cruz, abandono. Isso é a verdade, irmãos, isso é evangelho. É isso que nós precisamos ter, sensibilidade. A quê, pastor? A voz de Deus. O Espírito Santo às vezes grita aos nossos ouvidos e nós estamos tão coisificados que não ouvimos. Porque quando o coração está sólido, quando o coração está solidificado, a primeira coisa que interfere no meu relacionamento com Deus é a minha audição. Eu fico surdo. O Espírito Santo fala, e eu não quero ouvir, não quero escutar, não quero atender. É por isso que a palavra de Deus sempre diz, eu levantei profeta, e era de manhã, e era de tarde, e era de noite, a mensagem era proliferada, era pregada, e matava um, levantava outro, e matava e eu levantava. Mas eu falava com vocês de manhã, de tarde, de noite, e vocês não me ouviram. Isso é o que? Efeito da solidificação do coração, interfere em um dos nossos sentidos, principalmente a audição. Nós ouvimos a voz de Deus, mas não queremos ouvi-la. Isso vai refletir aonde? Nos nossos relacionamentos. Primeiro, no nosso relacionamento para com Deus. Segundo, relacionamento comigo mesmo. Eu inverto a ordem de amor e serviço e começo só serviço e falta amor. Daqui a pouco estou morrendo. Daqui a pouco estou frustrado. Deus não recebe somente serviço. Serviço vai gerar cansaço, fadiga, intriga, briga, disputa. Deus só aprova serviço quando ele está embrulhado no amor. Primeiro é amor. O amor é o freio que vai me frear na ladeira da descida do serviço desordenado. Porque se eu entendo que preciso serviço para aprovação, eu vou descer desembestado. Mas ele disse amor e serviço. Primeiro se cuide, depois a doutrina. Primeiro você, primeiro a família, primeiro sua vida, seus relacionamentos. Depois vai vir os demais, as demais coisas. É assim que ocorre. E é duro aprender isso na vera. É duro isso. Mas Jesus tem seus meios de ensinar. Então veja que aqui ele está dizendo, não somente a descrição, somente a normativa, como foi dito lá em Levítico, mas a novidade é a aplicabilidade, o modo de viver tem que ser esse. Sai das folhas
das Sagradas Escrituras e começa a refletir na minha forma de pensar, na minha forma de agir, na minha forma de viver. A que ponto? Ao ponto que eu posso e tenho por obrigação, se o amor é verdadeiro, a fazer fugir o meu irmão do mal e deixar o mal me pegar. Aonde é que está isso? Onde nós lemos, em João 15, 13. O amor dele foi tão profundo que ele deu a sua vida. João 15, 13 diz, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Mas veja que não fica somente nesses amigos, porque a Bíblia diz que ele deu a sua vida quando nós éramos inimigos. Então, essa prática do amor que vai combater a coisificação está muito acima do afeto que eu tenho para com o meu irmão. Não é somente aquele que eu tenho uma intimidade, não é somente aquele que eu me relaciono e acho bom o relacionamento, mas até os meus inimigos. Jesus ensinou, acho que é Mateus capítulo 5, que ele fala isso, deixa-me ver aqui, quando ele diz que tem que amar os inimigos, orar por aquele que vos persegue. Se achar, me ajudem aí, por favor. Onde é que está esse versículo? Se eu não me engano, é em Mateus capítulo 5. Deixa-me ver aqui. Quem achar pode me dizer. Que ele manda orar e amar os inimigos, aqueles que vos perseguem. 5 e? Hã? Não. 40 aí? Isso, obrigado, santo. Fugiu da mente agora, mas sabia que era no capítulo 5. Ouviste que foi dito, amarás o teu? Amarás o teu? O que é que a lei diz? E aborrecerás o teu? Veja só, isso não é novidade, isso já estava escrito. Ele vem com a aplicação agora do significado verdadeiro de quem é o próximo. Jesus não muda, não altera um tio da lei, mas ele aplica a lei de forma correta. Veja aí o que diz no verso de número 44. Quem é eu aí? Quem é o sujeito oculto? Jesus. Tem algumas Bíblias que traz a fala de Jesus em letras vermelhas. A minha faz isso. Eu, porém, vos digo o quê? O quê? Amai quem? A vossos, ou é vosso? É só um inimigo ou são vários? Está falando de quê? Reincidência de anomalia na nossa trajetória. É no plural. Há uma pluralidade, ou seja, não é somente um momento de inimigo. Não é o inimigo que eu tenho. É nas mais diversas situações de inimizade que surgem na minha vida. Eu preciso fazer o quê? Pagar o mal com o bem. Eu preciso amar quem é o meu inimigo. Então veja que Jesus não se norteia pelo amor do amigo, mas ele se abaixa até o pior tipo de amor, que é o amor sem merecimento. Isso quando acontece, dá um tapa na cara daquele que quer vingança. Foi isso que ele fez por mim e por ti. Quando ele nos amou, nós éramos inimigos. Ele não nos amou quando nós éramos amigos. A Bíblia diz isso. Então, o nível de amor que eu devo ter para combater a coisificação, que nível é esse? É esse aqui. O nível de amar até os inimigos. E veja que ele continua. Ele não diz somente isso, mas ele continua: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos, está falando do nível de intriga mais elevada possível, irmã Vilma, que gera ódio dentro do coração. Sabe o que é ódio? É aborrecimento. É quando alguém chega, eu tenho que me retirar, senão meto a mão no nariz. É nesse nível de ódio, de ira, de não conseguir olhar no olho do cidadão. Você baixa assim, ó, e sai. Porque se ficar vai ter desinteligência. É ódio. É um sentimento destrutivo. Só que não destrói aquele que está
provocando no seu coração ódio. É autodestrutivo. Você tomar o veneno todo dia e esperar que ele morra. É o ódio. Jesus manda fazer o quê? Quando o nosso relacionamento está nesse nível negativo de ódio. Ele diz, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue. Para quê? Para quê? Para que sejais verdadeiramente crentes. Está vendo que o nó é mais embaixo? Está vendo que ser crente não é só esse fogo? Não é só isso. Não é estar aqui palutosado de gravata e eu sou pastor Renato. Não é isso, irmão. Olha o que é ser crente aqui. Precisamos ter esse choque de realidade. A gente não pode estar nesse oba-oba do evangelho que tem no tempo de hoje, irmão. Que não há distinção. Quando a pessoa diz que é crente, você diz, oxe, tu é crente, é? Até o ímpio, quando descobre que eu sou crente, diz, tu é crente. Ah, pô, já estou do céu para dentro faz tempo. Sabe o que é isso? Tendência da coisificação. Tira a sensibilidade. Se não tem sensibilidade, não tem prática de amor. Se não tem prática de amor, não tem proximidade com Deus, não tem vida no altar. Só passa de brincar todos os dias dentro da igreja. Eu vou para lá porque eu não tenho outro lugar. Vou para você, engana a você mesmo. Você é que está se tornando objeto insensível. Mas Deus te ama tanto e me ama tanto que mandou uma palavra dessa para abrir mais uma vez o teu coração e tentar perfurar essa parede de concreto espessa da tua alma para conseguir sentar-se novamente no trono da centralidade do teu espírito, porque Deus, Ele não abre mão de você enquanto seus pulmões estiver funcionando, porque senão a sua palavra vai contra Ele. Porque aquele que não investe num relacionamento com Deus, devido à coisificação, à falta de sensibilidade, à falta de amor, ele está se distanciando cada vez mais de Deus. Então, se eu estou me distanciando cada vez mais de Deus, eu estou perdendo vínculos com Ele. Veja que a Bíblia traz várias situações de pessoas que andavam com Jesus, de pessoas que galgavam algumas situações especiais, particulares com Jesus, de outros que teve o privilégio de Jesus recomendar até um ente querido seu, a sua mãe. Fala de níveis de amizade, mas Jesus era o mesmo para com todos. Cada um que desenvolvia a sua intimidade para com Jesus. Entenda isso. Então veja que Jesus está aqui para desenvolver esse relacionamento. A única pessoa que impede é você. Então precisamos voltar a ter essa sensibilidade. E é nas poucas coisas, nos pequenos detalhes, que nós vamos se distanciando. Eu já citei aqui e vou citar de novo, nem estou mandando ninguém fazer isso. Aqui foi o que aconteceu comigo e com minha mãe. Minha mãe me ensinava isso. Eu não podia sair de casa sem ela dizer, vai para onde? Vou comprar o pão. Era ver o pão, que dizia. Uma mochilazinha de pano. Pegava a mochila lá, era assim, em Belo Jardim. Pegava a mochilazinha e comprava um pão, era 5 centavos, irmão. Hoje é 50 centavos um pão. Era tanto do pão com R$1, viu? Isso em 95, mais ou menos. Aí ela parava, vai para onde? Eu digo, vou ver o pão, já está na hora. Era 5h30, 6 horas, era minha responsabilidade, delegada por ela. Ela fez, e vai assim, é? Eu estava de calça, que era pecado andar de bermuda, né? Aquele misericórdia, era difícil. Nem sandália havaiana eu usava. Meu apelido era social. Eu só andava assim, tirava o terno e a gravata. O outro era gravatinha, porque minha mãe deixava a gravata pequena. Era outro apelido que eu detestava. Vai para onde? Vou comprar o pão. Eu disse, já orou? Aí eu falava, a padaria, 2 quadras daqui. Ela passava o dia orando e mandava eu orar. Eu dormia, irmã, agarrava no sono na tarde orando, estudando a Bíblia. Para mim era um castigo, eu agradeço a Deus por esse castigo hoje, porque tem vezes que eu chego aqui, eu não tenho tempo nem de trazer algo já preparado assim. Jesus traz coisas que minha mãe me ensinou lá atrás, que era do tempo do castigo, que eu não entendia, mas hoje está sendo útil para a minha vida.
Eu digo, a gente tem que orar para comprar o pão. Tem. Aí o Pai do céu me ajuda. Peça para Ele dar livramento, para você não pegar outro caminho. Vai que um amigo seu lhe chama para outra coisa. Aí você vai ter que ir depois levar umas pizzas e vai ser pior para você. Ele, já estou lhe dando livramento de hoje. Eu imagine ele e tal. E era assim, era o regime assim. Como é que nós estamos hoje? A gente deita, se levanta, come. Aí tem um negócio assim, eu te agradeço, ciclo de oração é na quinta-feira. Ah, desculpa. Ciclo de oração é na quinta-feira. Para comer, para não orar mais. São essas coisas pequenas que vai nos transformando, vai tirando sensibilidade. E ser humanos, quando perde a sensibilidade, não passa de um arranjo de flor desse, irmão. Não passa disso, isso não precisa de água, não precisa de terra, não precisa de pão. Só que Jesus não fez essas coisas assim não, Ele fez gente, Ele fez pessoas que precisam de pão, que precisam de água, que precisam de fogo, que precisam de contato, que precisam de abraço, que precisam de um cheiro, que precisa estar escutando, ser ouvido, falar também. Gente, semelhante a Deus, gente. Imagem de Deus. Desculpe se eu dei um cheiro no senhor. Ficou vermelho. Olha o Espírito Santo. Uhum. Graças a Deus. Hoje recebeu um cheiro meu. É para ficar marcado na história. Então veja que precisamos ter esse cuidado, porque senão essa prática errada vai permanecer aqui, irmão. E sabe qual é o resultado disso? Eu não estou falando de hoje não, viu? Eu poderia falar isso, eu queria falar, saindo gente aqui pelo teto. Isso vai gerar a ausência da pessoa que está faltando hoje do seu lado. Quantos aqui podem lembrar agora daquela pessoa, essa aí que você lembrou, que faz parte da DCA e não vem mais, faz 2 meses. Aí você vai dizer, quando ele voltar, pastor, vem cá. Está vendo aquilo ali? Não deixe de dizer não, em nome de Jesus. Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo o produto da coisificação. Está vendo a irmã Vilma que votou? Estou falando porque eu conheço, posso, né, irmã Sérgio, citar. Estou citando só porque eu esqueço o nome de todo mundo, aí só lembrei dela agora. Está vendo a irmã Vilma votou? Mas ela é tão útil. Mas fazia tanto. Quem não já chegou para um pastor? Não é só eu, qualquer pastor. E deu esse testemunho. Pastor, ajude ele. Mas isso é efeito, irmão. Não é ajude ele agora, porque não ajudou antes dele sair. Trate a anomalia. Por quê? Por quê? Ele está votando agora. Esse período de 2 meses que ficou distante, por quê? Qual foi a causa? E não fique surpreso se a causa não for você, que veio me dar um testemunho positivo. O que é que causa isso? Falta de sensibilidade. Falta de prática disso aqui. Isso aqui não faz parte de um acessório que eu vou para... Olha aqui para mim. Isso aqui não faz parte de um acessório que eu vou para a igreja. Eu me lembro que minha mãe botava minha gravatinha, meu terno, colocava meu instrumento, que eu toco até hoje, clarineta. Gosto de tocar clarineta. Botava meu instrumento, tudo engomadinho, era de linho fino, meu terno feito na medida, no alfaiate de Belo Jardim. E eu penso no menino que era bonito. Eu andava na rua de Belo Jardim, todo chique, de linho fino. Naquela época era moda o linho. Não é isso? E eu todo abestalhadão, bonito, que tinha um conjunto de lenço, Bíblia, a clarinetazinha, minha harpazinha na mão. E daí eu gravatinha para a igreja. Ia-se embora e chegava lá. E aquele... Não é isso. Isso aqui não é um acessório, irmão. Isso aqui não é igual um desodorante que você bota, um perfume que você bota para cheirar. Isso aqui não é uma coisa. Quando nós estamos coisificando as pessoas, automaticamente estamos coisificando Deus e a sua palavra. Isso aqui não é um adereço, isso aqui não é um par de brinco, não é um colar, não. Isso aqui não é um objeto. Isso aqui é vida, é forma de viver, é modo de agir, modo de pensar. A Bíblia não é para enxovalhar você, mas a Bíblia é para lhe fazer viver. Amém. Pode ficar, Davi, depois tu me dá. Então veja que Jesus fala sobre esse nível de amor que é necessário ser visto em nós.
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, João 13, 34. Vamos lá, João 13, 34. Vamos terminar esse versículo, senão eu não vou sair dele. João 13, 34. Ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 35, quem está no 35 de João 13? Amém? Preste atenção. Nisto, todos. O que é nisto? O que é essa palavra que está relacionando algo? É contexto de algo. Contexto de quê? Do verso de cima. Está interligando, dando continuidade, concluindo o raciocínio. Nisto, veja o que ele diz. Nisto o quê? Em amar uns aos outros no nível do amor de Jesus. Nisto, todos, não é uma classe. Não é seu vizinho, não é seu pastor, não é sua companheira, seu companheiro de banco, não. Não é isso. Todos conhecerão que sois meus, se vos amardes uns. Meus irmãos, esse nível de amor que combate a coisificação não é algo da extrema nata da teologia, doutor em amor ao próximo. A falha está no discipulado. O nível é mínimo, é pré. Ah, pastor, quando eu estiver no nível de intelecto teológico e de tempo de caminhada cristã, eu estarei já perto de ser o quarto ser da Suprema Trindade e eu vou desenvolver esse amor. Não. Isso deve começar a agir no primeiro momento que você se rende a Jesus, quando o apelo foi feito e você veio aqui à frente dizendo: agora eu estou me entregando completamente a Jesus. Aí quem está pregando pergunta: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim! Então você está ali dizendo na presença de todos que você está sepultando o velho homem e agora está nascendo uma nova criatura, porque o vento soprou de crise e trouxe você para perto de Jesus. Então, é nesse momento de discipulado que há essa transformação. A gente usa muito esse versículo para os outros, irmãos. 2 Coríntios 5,17. Usa tanto que eu esqueci até agora. Mas diz, sim, lembrei. Assim que, se alguém está. 2 Coríntios 5,17. Paulo não está pregando lá no ponto de pregação, não. Está dentro da igreja, ensinando. A gente usa muito isso para os outros. Mas o uso é nosso, é para a igreja. É para o crente. Lembre-se, Paulo está dizendo. Se você diz que está em Cristo, está, não é esteve, nem estarás. É no presente. Se está em Cristo, o que é que acontece com esse ser? Com esse ser humano? Diga. Nova, o quê? E que criatura nova é essa? Complemente, a Bíblia explica só. As coisas. E o quê? O problema está aí. Esse é o divisor de água. É viver como novo sendo velho ainda. A igreja fica parecendo um ferro velho. Você vai no ferro velho procurar uma peça velha para botar no seu carro. E isso aí é a diferença do que verdadeiramente é o organismo vivo igreja, irmão, no tempo de hoje. Igreja não é ferro velho. Igreja é oficina, que tem martelinho de ouro. E o mecânico é o Espírito Santo de Deus. O problema é entender o que é ser nova criatura. Coisificamos as pessoas e, pasme, nós mesmos nos coisificamos. Passamos a viver para atender o consumismo alheio. Aí o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, o que esperam de mim, e de mim, bata a cachuleta, morreu. Que nunca vai conseguir satisfazer essa mazela alheia de consumismo nos tempos de hoje. Você coisifica até você mesmo, e está aí
doido, com todo respeito, se tem respeito nisso, né? Querendo e não pode, não consegue resolver. Por quê? Repara um pouquinho. Você não é objeto, não. Você é gente. Você é ser humano. Jesus te trouxe aqui para te dizer isso. Você é gente de carne, de couro, de pele, de osso. Você merece o devido respeito, reconhecimento. Você precisa levantar seu autoestima. Você precisa viver para atender às suas necessidades. Isso não é orgulho próprio, não. Não é atender necessidade a detrimento da necessidade alheia. Não é isso que eu estou ensinando. Mas em primeiro lugar é amar a si mesmo. Nesse intento que estamos aqui ensinando. Nesse raciocínio que nós estamos aqui hoje em pauta. É amar a si mesmo. Cuidar de si mesmo. Atender às suas necessidades. Depois você vai amar os outros. Entenda isso. Vai diminuir a depressão. Vai diminuir a ansiedade. Vai diminuir as síndromes. Valorize-se. Que palavra forte é essa, irmão? Eu sei que há necessidade aqui. Jesus não bota a palavra no coração da gente, não é isso, sem ter a necessidade, não. Valorize-se. Não deixe nada lhe tornar, nem você mesmo, tornar um objeto de manuseio, onde as pessoas só sugam e sugam. Não! Está repreendido em nome de Jesus. Você tem valor e o valor foi o sangue carmesim de Jesus, que não tem ouro, não tem prata, nem nada desse mundo, que tem um valor maior do que o sangue de Jesus que te comprou. É isso mesmo. Então precisamos combater isso. Quando a igreja coisifica pessoas, ela perde sua identidade. Pois o evangelho não trata pessoas como meios, mas eu escrevi aqui, mas como os fins em si mesma, criada à imagem e semelhança de Deus. O que é a coisificação e por que é pecado? Definição bíblica de coisificação. Coisificar é reduzir pessoas a objetos de uso. Escute isso. Coisificar é reduzir pessoas a objetos de uso. É enxergar o irmão não pelo que ele é diante de Deus, mas pelo que ele pode fazer por você. Interesse. A Bíblia ensina que cada ser humano tem valor inegociável por carregar a imagem divina em si. Gênesis capítulo 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Quando reduzimos alguém à sua função, o seu posto, a aparência, o poder, a influência, violamos o projeto original do Criador. Por que é pecado coisificar as pessoas? Eu vou repetir. Porque ao coisificar as pessoas, nós estamos reduzindo alguém à sua função, ao seu posto, ao seu cargo, à sua aparência, ao poder, à influência. E com isso estamos violando o projeto original do Criador. Que Ele não criou objetos, mas criou pessoas, à sua imagem, à sua semelhança. Fêmea e macho, macho e fêmea. A raiz pecaminosa da coisificação nasce do egoísmo misturado com orgulho. Pecados que nos fazem colocar nossos interesses acima dos outros. Tiago capítulo 3, verso 16, vamos ler. Meu Deus, já é 8:55, irmão. Que carreira foi essa desse relógio? Repreende ele, Jesus. E eu comecei cedo, já estou falando 1h05, viu? Tiago 3,16, quem achou, diga amém. Vamos ler 1, 2, 3 e... Tiago diz, porque onde há inveja
e espírito faccioso. Aí há, preste atenção no que leu, perturbação e toda obra perversa. O apóstolo Paulo nos chama para uma postura oposta. Quando ele escreve aos Filipenses capítulo 2, verso 3, abra a Bíblia, por favor. Postura inversa aqui ao egoísmo, ao orgulho. Colocar nossos interesses acima dos outros. Filipenses 2 e 3 diz assim: nada façais por ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Olha por aí, irmão. A coisificação nos coloca acima de todos, porque só eu sou gente. E vocês não passam de objetos. Todo mundo fica com medo de eu cair daqui, né? Eu li seu coração agora. Cai não. A coisificação me coloca acima de vocês tudinho. Porque somente eu sou gente e vocês não passam de fantoches que atendem às minhas necessidades. Coisificação. Não tem base bíblica. Paulo diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Ô Paulo, como é que isso acontece? A Bíblia se explica só, não precisa esticar muito não. Aí ele vai explicar para ficar claro para você, é você e eu que não escuta, que não quer fazer o que está escrito. Aí vem com o negócio de comentário, dicionário bíblico e quer enxovalhar demais. Não é errado estudar, não é errado buscar conhecimento. Mas eu estou citando a Bíblia, irmão. A Bíblia, somente ela. Tem tudo já preparadinho. Jesus não deixou, ai, complexo. É não, você que não está atendendo. Você que não está querendo entender. Mas está bem explícito aqui. Cada um. Como é que eu vou conseguir ser humilde e não ser contendeiro? Ser uma seta? Como é que eu vou deixar de ser ruim, contendeiro e vangloriar-me? Ele diz, é simples. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha a receita. Está vendo, Menezes? Está vendo que é fácil? Entender o que é fácil? Praticar. Por isso que a causa raiz sempre vai ser eu. A causa raiz sempre vai ser você. E o diabo age tirando a sua culpabilidade e colocando sempre nos outros. Adão! A voz ecoou dentro do jardim. Chegou a hora. Está faltando um fruto. Quem foi que comeu? Adão! Por que aconteceu isso? Ah, foi Eva. Olha, é assim que acontece até hoje. A Eva é ela riu. A bichinha disse, eu estou levando a culpa de tudo. O nome dela é Eva. Então veja, foi Eva. Foi Eva. Mas não foi essa não, vai de lá. Mas essa pode estar passando também, já dá consolar ela. Então foi Eva. Acontece muito isso até hoje, irmão. Coisificando. Nós estamos coisificando-nos. A perda da sensibilidade de assumir a responsabilidade me deixa coisificado. Eu me torno um objeto. Sempre a culpa vai ser tua. Nunca a culpa é minha. Por quê? Porque você é um ser inferior a mim. Eu sou gente e você é caixa, sapato, mulambo, pedaço de retalho. E não é assim. Éramos desse jeito, não passávamos de trapo de imundícia, mas hoje Jesus me transportou da imundícia, do chado de lodo que me sufocava, e me transportou das suas trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje eu sou sacerdócio leal, real, nação santa, eita, propriedade exclusiva de Deus, menina dos olhos dele. É você. Precisamos ter cuidado, irmãos, com isso. Sempre que valorizamos mais o que alguém faz do que quem alguém é. Isso é profundo demais. Eu vou repetir de novo. Sempre que valorizamos mais o que alguém faz
ou tem, possui, do quem alguém é, estamos negando a essência do Evangelho. É forte. O que deve me atrair a você não é o que você possui, o seu dízimo, sua oferta, seu chaleiro comigo. Não adianta de nada. Teus irmãos trabalhando voluntário aqui, olha, não é indireta para eles não, eu estou dando um exemplo real. Eu sei que eu posso dizer pelo conhecimento que eu tenho deles. Estão trabalhando aqui, olha. Não adianta de nada se no coração está com interesse. Não adianta de nada se eu estou utilizando eles com o interesse deles. Tem que ter coragem, né? Não adianta de nada. Porque o que deve me aproximar de você e você se aproximar de mim, não é o seu interesse no que eu tenho, nem o meu interesse no que você tem, ou o que você pode fazer. É pelo que você é, eu tenho que sentir prazer de estar perto de você, por você ser meu irmão, mesmo que eu saiba que você não gosta de mim, me detesta, que fica rindo pra mim aí, mas sabe, eu não suporto mais, pastor, essa palavra, eu não quero mais, vai embora quando? Eu tenho que chegar perto de você e com amor verdadeiro, dizer eu lhe amo, eu quero estar perto de você, é isso, é quem você é, não é o que você tem. Pode ser o Papa, com todo respeito à santidade dele. Se estiver agindo assim, está errado. E não sou eu que digo, não é a Bíblia. É a palavra. Precisamos ter muito cuidado com isso, irmãos. E depois a gente termina. Todos em pé. Pela fé que uma vez me